Olá, pessoal! Olá, futuros universitários! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Brito Teixeira, eu sou professora monitora da disciplina de literatura e hoje eu estou aqui para poder bater um papinho com vocês sobre o poeta, Luís de Camões. Vamos lá! Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa no ano de 1524 e faleceu em 1580. Ele era filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá e Macedo. Ele foi um poeta e soldado português e ele é considerado o maior representante do classicismo português. Ele é o autor do poema, o famoso poema Os Lusíadas. E em 1527, ocorreu a epidemia de peste em Lisboa, na qual Dom João III e a sua corte se mudaram para Coimbra. Então, Simão, junto com Camões, que é seu filho, e a sua esposa, decidiram seguir o rei e foram para Coimbra. E Camões viveu a sua infância na época das grandes descobertas marítimas e também no início do classicismo em Portugal. Camões ele foi aluno do Colégio do Convento de Santa Maria e tornou-se um profundo conhecedor de história, de geografia e também de literatura. E com o passar do tempo, em 1537, Dom João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra. E aí Camões, então, decidiu iniciar o seu curso de teologia. Mas Camões, ele era um homem, muito galanteador, muito conquistador, ele tinha essa fama. E logo ele demonstrou que ele não tinha vocação nenhuma para a Igreja Católica, não tinha vocação para cursar a teologia. Então, em 1544, com 20 anos, ele deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Nesse mesmo período, Camões ele criou um poema lírico, que é a Paixão de Cristo, onde ele ofereceu ao seu tio. Nos seus versos, desse poema, revelou que realmente ele estudou os clássicos da ambiguidade e os humanistas italianos. E nesse mesmo período, Camões ele encontra-se com Dona Catarina de Ataíde, que é a dama da rainha Dona Catarina da Áustria, que é a esposa de Dom João III, onde nasce então uma ardente paixão. E com essa paixão, o poeta ele imortalizou essa paixão. Então ele começou a se referir, futuramente ele referiu-se a Dona Catarina de Ataíde como a dama do paço, utilizando como anagrama Natécia. Nessa época, a intelectualidade nacional ela era muito incentivada. Então, nós temos dois escritores, dois pensadores que eles se sobressaíram. A exemplo desses dois poetas que foram Francisco Sá de Miranda e Luís de Camões. Em um sarau, seguido de um torneio poético, Camões, junto com o espanhol, Juan Ramón, o espanhol Juan Ramón é o sobrinho de um professor da universidade, ele se sentiu ofendido por causa do verso de Camões. Então, aconteceu um duelo entre Camões e entre o espanhol. E com esse duelo, Juan saiu ferido, resultando, então, na prisão de Camões. Então, Camões ele foi preso devido a esse duelo, a essa briga que ele teve com esse espanhol. Nessa época, gente, os versos do poeta, os versos de Camões, ele era bem apreciado pelas damas da corte. Então, Camões ele era perseguido, por outros poetas,
sendo vítima, então, de muitas intrigas para desprestigiá-lo e afastá-lo da corte. Então, para fugir dessas perseguições que ele estava sofrendo desses outros poetas, em 1547, Camões, então, ele resolve embarcar como soldado para a África. Então, ele serviu, né, por 2 anos em Ceuta e combateu contra os moros e durante uma briga, ele perdeu seu olho direito. E aí, em 1549, né, após 3 anos, ele retorna para Lisboa e entrega-se a uma vida desregrada. E no ano de 1553, ele envolveu-se novamente, né, em um novo incidente, uma nova briga, e feriu um empregado do paço, na qual ele foi preso e permaneceu 1 ano encarcerado. E dentro da prisão, né, inspirado nas conquistas ultramarinas, nas viagens por mares desconhecidos, na descoberta de novas terras e no encontro com costumes diferentes que ele passou, que ele viveu, ele decide, então, ele faz o seu famoso, né, ele escreve o seu famoso livro, a sua famosa obra, a sua famosa poesia épica, Os Lusíadas. E Camões, né, no momento que ele estava escrevendo as suas obras, né, as obras elas possuem características. Então, dentro das características, podemos perceber o antropocentrismo, que é aquela valorização do ser humano, né, e da sua racionalidade. Nós temos também a medida nova. Então, em suas obras, ele utilizava, né, nos seus versos, o uso dos versos decassílabos, que são aqueles versos com 10 sílabas poéticas. Principalmente, a gente vê essa medida nova nos sonetos, que é um traço da poesia clássica. Temos também a medida velha, que é aquele uso de redondilhas, ou seja, 5 ou 7 sílabas poéticas, que é uma característica remanescente do período medieval. Outra característica é a idealização da mulher. Então, nas suas obras, ele vai ter essa idealização da mulher, porém, a mulher ela tem que ser perfeita, tanto fisicamente quanto moralmente. Outra característica é a idealização do amor. E nós vamos ter, né, o neoplatismo e o amor espiritualizado. Tem também a questão da valorização de elementos greco-latinos, que é a valorização, né, da mitologia, da arte, da poesia. Então, as suas obras vai ter essa valorização. Vai utilizar também, né, as figuras de linguagem, a exemplo da antítese e do paradoxo. E vai ter como principais temáticas, que vai ser o desconcerto do mundo. Então, as obras que forem trazer nessa vertente, né, nessa temática, vai trazer a desconfiança da realidade, né, devido à falta de lógica dos acontecimentos. Outra temática são as mudanças, a efemeridade, a transitoriedade, ou seja, a natureza e o ser humano, elas estão sujeitas às mudanças. Então, a natureza e o ser humano, eles não vão permanecer constantes. E por último, né, o sofrimento amoroso, o neoplatismo amoroso, que é o conflito entre o amor carnal e o amor espiritual. E assim, Camões teve também outras obras, né, de maior destaque, que são, a exemplo do Eu Rei Seleuco, que é uma peça de teatro. Tem também a Comédia de Filodemo, que é uma comédia de moralidade. Os Lusíadas, né, que é um poema épico. A Comédia dos Enfatriões, que é uma comédia escrita em forma de auto. E outra obra também de maior destaque são as Rimas, que é uma obra lírica. E a grande obra de Luís de Camões é Os Lusíadas.
que é uma grande obra dividida em 10 cantos, com um total de 8.816 versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas. É distribuída, então, esses cantos, né, entre 1.102 estrofes, que é composta em oitava rima, que é aquela estrofe de 8 versos com esquema rítmico, que é AB, 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 CC. Então, essa obra ela vai contar a história do povo português pelas aventuras do herói Vasco da Gama, que é o representante dos heróicos lusitanos. E essa obra, gente, ela permitiu também comparar os feitos de portugueses com as façanhas dos lendários heróis dos poemas de Homero, que é a Odisseia e o Ilíada, e também de Virgílio, que é Eneida. Nas poesias de Camões, né, a maior parte das poesias, ela é uma poesia lírica, que é composta de sonetos e redondilhas, que são aquelas estrofes com versos de 5 ou 7 sílabas. A exemplo, nós temos essa poesia. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrária a si é o mesmo amor? Então, nessa poesia lírica de Camões, o tema que nós podemos observar que é abordado, né, é o neoplatismo amoroso. Bom, galerinha, é isso que eu queria passar para vocês, né? Esse nosso bate-papo sobre Luís de Camões. E para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracassar na vida. Então é isso. Meu muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e até a próxima.